Já pararam para pensar que o nosso planeta tem o programa de reciclagem mais antigo e, olha, o mais eficiente que existe? Hoje a gente vai mergulhar nesses sistemas que são meio invisíveis, sabe? Mas que trabalham sem parar para garantir que os blocos que constroem a vida nunca acabem. É uma ideia impressionante, né? Os mesmíssimos átomos que formam tudo que a gente vê, e até a gente mesmo, eles estão num ciclo de reutilização há eras. São como viajantes ancestrais numa jornada constante pelo planeta. E essa jornada que a gente chama de ciclos biogeoquímicos. Tá, mas o que são exatamente esses ciclos? Nessa primeira parte, vamos dar uma olhada, debaixo do capô do nosso planeta para entender como essa engrenagem invisível que sustenta toda a vida, como é que ela funciona de verdade. O próprio nome, biogeoquímico, já entrega o jogo. Bio vem de vida, dos organismos vivos. Geo tem a ver com a Terra, a atmosfera, a água, as rochas. E químico, bom, são os elementos em si. Ou seja, é a jornada desses elementos químicos passando pelos componentes vivos e não vivos do nosso planeta, de novo e de novo. Então o ponto central é esse. A matéria aqui na Terra é finita, não dá para criar do nada. Por isso esses ciclos são um programa de reciclagem perfeito da natureza. Eles garantem que os elementos essenciais que os seres vivos pegam do ambiente voltem para ele, fechando o ciclo e permitindo que a vida se refaça com os mesmos átomos sem parar. Para a gente entender isso melhor, os cientistas dividem esses ciclos em dois tipos principais. E a diferença está em onde o elemento fica guardado, o seu reservatório principal. Dá para pensar neles como os dois grandes sistemas operacionais que gerenciam a matéria no planeta. E olha, essa diferença é fundamental. Os ciclos gasosos usam a atmosfera como seu grande banco, o que permite trocas bem rápidas. É como se fossem transações instantâneas. Agora, os ciclos sedimentares, esses guardam seus elementos nas rochas, na crosta da Terra. E tirar algo de lá é um processo geológico, o que torna tudo incrivelmente mais lento. Vamos começar então pelos ciclos mais rápidos, os atmosféricos. São eles que cuidam da troca superdinâmica de alguns dos elementos mais importantes para a vida, como a gente conhece. E aqui é impossível falar de um sem falar do outro. Os ciclos do carbono e do oxigênio estão totalmente interligados. É quase uma dança. O que um processo libera, o outro precisa. É uma parceria perfeita, super equilibrada, e tudo isso movido pela energia do Sol. De um lado dessa parceria, a gente tem a fotossíntese. As plantas, as algas, elas funcionam como verdadeiras fábricas. Pegam o dióxido de carbono do ar, usam a luz do sol para transformar isso em matéria orgânica, que é o alimento delas, e como um subproduto essencial para nós, liberam o oxigênio que a maior parte dos seres vivos precisa para respirar. E do outro lado, a gente tem a respiração. A maioria dos organismos, incluindo nós e até as próprias plantas, usa o oxigênio para quebrar a matéria orgânica e liberar a energia que a gente precisa para viver. E adivinha o que é liberado nesse processo? Exatamente, o dióxido de carbono que volta para a atmosfera, prontinho para ser usado de novo na fotossíntese. O ciclo se fecha de um jeito perfeito. Agora vamos para outro ciclo gasoso fundamental, o do nitrogênio. E esse aqui é um paradoxo incrível. Olha só a composição do nosso ar. 78% é nitrogênio. É muita coisa. Mas na sua forma de gás, o N2, ele é praticamente inútil para a maioria dos seres vivos. É aquela velha história de ter sede no meio do oceano. E aí, como é que a vida resolve esse problemão? A resposta está nos verdadeiros heróis desconhecidos do nosso planeta, as bactérias. Certos tipos de bactérias são os únicos seres capazes de desbloquear esse nitrogênio da atmosfera e transformar ele em formas que as plantas e, por consequência, todos os outros seres vivos conseguem usar. Funciona como uma corrida de revezamento de micróbios. Primeiro, as bactérias fixadoras pegam o N2 do ar e transformam em amônia. Depois, entram em cena as bactérias nitrificantes, que convertem a amônia em nitratos, que é a forma que as plantas amam absorver. As plantas usam esses nitratos para fazer suas proteínas. E, por fim, as bactérias desnitrificantes fecham o ciclo, devolvendo o gás nitrogênio para a atmosfera. É um trabalho de equipe. Bom, agora vamos mudar o ritmo completamente e olhar para os ciclos que se baseiam na Terra, os sedimentares. Aqui o tempo é outro, a gente fala de escala geológica. A paciência é o nome do jogo. O mais famoso de todos, claro, é o ciclo da água, que na verdade mistura um pouco dos dois tipos de ciclo. A energia do Sol faz a água dos rios e oceanos evaporar, esse vapor sobe, esfria lá em cima
se condensa formando as nuvens e depois volta como chuva, distribuindo essa molécula tão essencial por todo o planeta. Agora vamos conhecer um ciclo que é puramente sedimentar, o do fósforo. O que o torna tão diferente é que ele praticamente não tem uma fase no ar, uma fase gasosa importante. O movimento dele depende da geologia, o que faz dele um dos ciclos mais lentos que existem. A jornada do fósforo começa com o desgaste super lento das rochas, que vai liberando fosfato. As plantas pegam esse fosfato, os animais conseguem ele comendo as plantas, e quando eles morrem, a decomposição devolve tudo para o solo. Uma parte acaba sendo levada para os oceanos, se deposita no fundo do mar e depois de milhões de anos forma novas rochas. É um ciclo de uma paciência geológica absurda. Ok, a gente viu os detalhes de vários ciclos, mas afinal, por que tudo isso é tão, mas tão fundamental? Vamos juntar as peças agora e olhar para o quadro geral. Então, qual é a grande lição disso tudo? É que nada na natureza é desperdiçado. Esses ciclos são literalmente a diferença entre um planeta cheio de vida e uma rocha estéril no espaço. Eles não só fornecem os ingredientes para a vida, como também ajudam a manter o clima do planeta estável. Resumindo, eles são o sistema de suporte à vida da Terra e operam numa escala que é até difícil de imaginar. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Esses sistemas todos funcionaram em um equilíbrio perfeito por bilhões de anos. A grande questão que fica agora é, qual é o nosso papel nisso tudo? Como a gente pode ajudar a proteger esses ciclos que são vitais para o futuro? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia.